E aí, senhoras e senhores do primeiro ano, falta só a aula de vocês para eu terminar essa semana. Vou tentar fazer, vou já pedindo desculpa pelos ruídos que porventura aparecerem aqui durante a aula, mas eu prometo ser breve também para o vídeo não ficar muito longo. Gente, começando o capítulo 2, da página 31 do livro didático de vocês, eu vou especificar um pouquinho sobre o gênero lírico, mais especificamente sobre o verso e os seus recursos musicais, tudo bem? Não é uma aula muito simples, eu vou tentar ser claro, mas se vocês tiverem dúvida, ficar alguma dúvida, pode mandar pela plataforma lá da Positivo, pode deixar nos comentários do vídeo, eu vou tentar acompanhá-los nesse sentido, tá bom? Então vamos lá, vamos começar. Gênero lírico é o gênero da literatura cujos textos têm um caráter subjetivo e pessoal. Assim, eles têm uma preocupação com os sentimentos, as emoções daquele que fala no texto, né? Em geral, é o autor, mas pode não ser. Pode ser uma persona que o autor criou, né? Uma personagem que o autor criou naquele texto, beleza? Então, no gênero lírico, é comum a expressão de sentimentos, de emoções, de visão de mundo, de forma de julgar, do emissor da mensagem. Para vocês lembrarem daquele esquema de comunicação, o emissor da mensagem é a primeira pessoa do discurso, eu, né? É a voz que expressa o enunciado. Na Antiguidade, Grécia Antiga principalmente, que é de onde vem essa classificação lá de Aristóteles, esse tipo de composição era acompanhado por um instrumento musical chamado lira, para facilitar a memorização do texto. Daí que Aristóteles então passou a chamar esse tipo de texto de gênero lírico, de texto lírico, em homenagem à lira, em homenagem ao instrumento. A lira é um instrumento de corda pequenininho, assim, uma espécie de harpa portátil, né? Então são duas funções da linguagem que se realçam, né, nesse tipo de texto. A função emotiva, né, daí a gente chamar de eu lírico, a voz que expressa esse texto, e a função poética, que é a função da linguagem ligada à forma. Então são os recursos formais desse texto, em geral escrito em versos, com estrofes, com rimas, etc. Tá? Não é uma regra do gênero lírico. O gênero lírico também pode vir em prosa, em linguagem comum, mas é normal que os poemas, né, as poesias principalmente, venham em função, em verso, em forma de versos, beleza? Então vamos lá. Versificação é o estudo dos recursos poéticos de um texto, em especial do poema. Vamos ver de que se compõe um poema. Então compõe-se de versos, os versos são cada linha do poema, os versos se classificam de acordo com o número de sílabas poéticas, nós vamos ver já já o que são sílabas poéticas. As estrofes, que são o conjunto de versos, as estrofes se delimitam por uma linha em branco entre elas, né? Um verso em branco seria isso, né? Classificam-se de acordo com o número de versos. As rimas, que são as semelhanças sonoras entre as palavras dos versos, geralmente elas vêm no fim dos versos, mas elas podem estar no meio dos versos, né? A rima é a parte mais, talvez, com mais profundidade da versificação, tem várias classificações, nós vamos nos preocupar com a classificação das rimas de acordo com a posição nas estrofes, beleza? E o último elemento da versificação, o último recurso, é o ritmo do poema, que é obtido através de uma sequência de sílabas átonas e tônicas que ditam a cadência dos versos, que dão o ritmo, né? Que dão esse caráter musical dos versos. É essa sequência de sílaba forte, sílaba fraca, beleza? A sílaba poética, o que nós temos que observar? É que ela é diferente da sílaba gramatical. A sílaba gramatical leva em conta o que está escrito, e a sílaba poética leva em conta o que nós declamamos, o que nós pronunciamos, correto? Essa contagem de sílabas poéticas é conhecida por escansão. Escandir um verso significa medi-lo, ver quantas sílabas poéticas que ele tem, né? E a escansão de um verso, essa informação é importante, ela é feita somente até a última sílaba tônica deste verso, tá bom?
Então nós vamos contar a sílaba poética só até a última sílaba tônica. Se for uma oxítona, a última palavra do verso, a gente conta até o final. Se ela for uma paroxítona, a penúltima sílaba tônica, a palavra, então a gente descarta a última sílaba. E se ela for uma proparoxítona, então nós descartamos as duas últimas sílabas daquele verso, porque a última sílaba tônica será a antepenúltima sílaba daquela palavra. Tá bom? Então dessa maneira, muitas vezes o número de sílabas poéticas não coincide com o número de sílabas gramaticais. Primeiro porque nós às vezes não pronunciamos certas sílabas e depois porque nós não contamos todas as sílabas, contamos só até a última tônica. Beleza? Vamos a alguns exemplos para a gente entender. Então eu trouxe aqui a primeira estrofe de um texto famoso, que é a Canção do Exílio, do Gonçalves Dias, né? Um texto escrito lá no século XIX que diz: minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Vamos ver a separação de sílaba gramatical desses versos. Né? Então você vai separar por sílaba, igual você aprendeu lá no ensino fundamental, né? Lá atrás, no primeiro ano, você aprende separação de sílaba, Bento? É. Segundo ano? Não, eu acho que é o primeiro período. Ih, lá no primeiro período. Então, olha só. Não sei. Ah, muito bem. Não sei. Então vamos lá. Separando em sílabas gramaticais esses versos, nós temos: minha terra tem palmeiras. 8 sílabas. Onde canta o sabiá. Mais 8. As aves que aqui gorjeiam. 9 sílabas. Não gorjeiam como lá. 7 sílabas gramaticais. Beleza? Agora, olha o que acontece quando a gente separa em sílaba poética. Em sílaba poética, a gente, às vezes, junta uma sílaba com a outra e, lembrando, não contamos as últimas sílabas átonas. Contamos só até a última sílaba tônica. Então, aquele primeiro verso que tinha 8 sílabas poéticas, minha terra tem palmeiras, agora ele vai ter minha terra tem palmei. Parou na última tônica, então ele tem 7 sílabas poéticas. O segundo verso é ainda mais diferente, porque observa a quarta sílaba, a sílaba tá, de canta, com o artigo o. Né? O que vai acontecer quando a gente declama esse poema? A gente diz: onde canto sabiá. Então, essa sílaba ali, ó, o final do tá com o artigo o é uma sílaba só, porque nós pronunciamos uma sílaba só. Onde canto sabiá. E aí ela tem 7 sílabas poéticas, não mais 8 sílabas como são as gramaticais. Esse terceiro verso é ainda mais curioso, porque a sílaba tônica da palavra aves muda para garantir o ritmo do poema. As aves que a. Olha só, a gente lê uma sílaba só. Que gorjei. Ó, eram 9 sílabas gramaticais, mas nós unimos o que com o a, quando a gente lê, quando a gente declama, e a gente não conta a última sílaba, que é átona. Então, as aves que aqui gorjeiam, as aves que aqui gorjeiam, ok? Sobre a sílaba tônica eu falo daqui a pouquinho. E o último coincide. Não gorjeiam como lá, tem 7 sílabas gramaticais e tem 7 sílabas poéticas. Meio complicado? A gente vai trabalhar isso com calma, isso é só o primeiro encontro de vocês com a escansão dos versos, tá bom? Então, primeira coisa, notar que se conta apenas até a última sílaba tônica dos versos, eu deixei em cinza ali, né, as sílabas que nós não contamos, e notar também que a sílaba tônica não coincide necessariamente com a tonicidade gramatical. Observe no terceiro verso, a sílaba tônica da palavra aves é a, mas no verso ela é vez. E aí você vai perceber uma outra coisa, todas as terceiras sílabas e todas as 7 sílabas, sétimas sílabas, são tônicas. E isso é que garante a cadência do poema. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Beleza? Difícil assim esses aves, né? Mas é o recurso que o poeta utilizou para garantir esse ritmo. Tá bom? Então vamos lá, os principais tipos de versos. Como nós vimos ali na Canção do Exílio, tinha 7 sílabas poéticas, esse é um dos principais tipos de verso.
Nós podemos classificar os versos com uma sílaba de monossílabo, duas sílabas de sílabo, três sílabas de trissílabo, mas os principais são os de 5 sílabas poéticas, chamada redondilha menor, os de 7 sílabas poéticas, chamada redondilha maior, os de 10 sílabas poéticas, chamados de decassílabo, e os de 12 sílabas poéticas, chamados de alexandrinos. Os de 5 e de 7 são comuns nas cantigas populares. Tá? Depois eu vou exemplificar isso para vocês quando nós formos corrigir o exercício. O de 10 sílabas poéticas surgiu num momento muito importante da história, que foi no Renascimento. Então ele é um verso muito importante na literatura. E os de 12 sílabas poéticas são os versos que contavam as histórias da Grécia Antiga. Por isso são chamados de versos alexandrinos em homenagem a Alexandre o Grande, né? O grande conquistador do mundo antigo. Então é chamado de alexandrino. Beleza? São esses 4 tipos de versos que eu quero que vocês guardem. As redondilhas, menor e maior, 5 e 7. O decassílabo, também chamado de medida nova, e o alexandrino, que é o de 12. Versos que tiver mais de 12 sílabas poéticas são chamados versos esdrúxulos ou versos livres. Bom, não precisa decorar isso agora, nós vamos trabalhando isso com calma. As estrofes também, de um verso é monóstico, de 2 versos é dístico, mas as mais importantes que eu preciso que vocês saibam, o terceto, que são as estrofes de 3 versos, o quarteto ou quadra, que são as estrofes de 4 versos, a sextilha, que são as estrofes de 6 versos, e as oitavas, que são as estrofes de 8 versos. Tem a décima, tem a nona, tem epitetos, tem quintilhas, mas essas 4 estrofes aparecem com mais frequência, tá bom? Rimas, os principais tipos de rimas. Rima, a gente vai se preocupar com a classificação dela em relação à posição na estrofe. Tá bom? E aí nós temos 3 tipos que eu vou citar para vocês nessa aula. O primeiro tipo é a cruzada ou intercalada. É quando o primeiro rima com o terceiro e o segundo rima com o quarto verso. Eu exemplifiquei ali com o esquema AB, AB. Olha só. O meu amor não tem seria a rima A. A rima em. Importância nenhuma seria a rima B, o som uma. O terceiro verso vem, não tem o peso, nem... Então veja, ele rimou com o primeiro, tem com nem. De uma rosa de espuma, rimou com nenhuma, né? Então segundo com quarto. Isso é a chamada rima cruzada. O meu amor não tem importância nenhuma, não tem o peso, nem de uma rosa de espuma. A, B, A, B. O segundo tipo seria as rimas paralelas. Então é quando o primeiro rima com o segundo e o terceiro rima com o quarto. A, B, B. Então olha lá. Vagueio campos noturnos, A. Muros soturnos, A também. Paredes de solidão, B. Sufocam minha canção, B também. Gente, A, B, B só pra gente esquematizar. Podia ser estrelinha, estrelinha, coração, coração, tá? Podia ser 1, 2, 2. Eu chamei de A e B, que é como costuma aparecer nos livros teóricos sobre versificação. Então, vagueio campos noturnos, muros soturnos, paredes de solidão, sufocam minha canção. Essas são rimas paralelas. E o outro tipo que eu queria falar para vocês é as rimas interpoladas. Quando o primeiro rima com o último e os do meio rimam juntos ali. Então, primeiro com o quarto, segundo com o terceiro. Claro, isso na estrofe de 4 versos. Como nesse soneto do Vinícius de Moraes. Olha lá. De tudo ao meu amor serei atento. A. Antes de contar ele sempre tanto. B. Que mesmo em face do maior encanto. B também. Dele se encante mais meu pensamento. A. Então observe que os polos rimaram. O polo norte, atento, rimou com o polo sul, pensamento. E a zona temperada ali, tropical, rimou entre si, tanto com encanto. De tudo ao meu amor serei atento, antes de contar ele sempre tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Beleza? Então esses são os 3 tipos de rima que eu quero que vocês guardem. Versos que não rimam são chamados versos brancos. Verso branco é aquele que não tem semelhança sonora, tá bom? Ele vai ser comum no romantismo, ele vai ser comum no modernismo, ele vai aparecer com alguma frequência, tá certo? Por último, o ritmo. O ritmo dos versos depende da sequência de sílabas átonas e tônicas no decorrer do verso. Eu trouxe para vocês a primeira estrofe dos Lusíadas, que é um texto muito famoso do Luís Vaz de Camões. E já trouxe ele escandido, contado, tá? E vou adiantar para vocês, todos os versos dos Lusíadas
tem 10 sílabas métricas, são versos decassílabos. Todas as estrofes são rimadas em oitava rima, que é um outro esquema, A, AB, 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 CC, primeiro com terceiro e com quinto, segundo, quarto com sexto, sétimo e oitavo rimando entre si. Então é uma rima alternada e depois paralela, tá bom? Mas esse é um outro esquema de rima. E eu já deixei em vermelhinho ali para vocês as sílabas métricas, as sílabas tônicas, desculpa. E vocês vão observar nesses versos que a posição das sílabas tônicas estão, as sílabas tônicas estão nas mesmas posições em todos os versos, na sexta sílaba e na última sílaba. Então ele diz assim: as armas e os barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, passaram ainda além da Trapobana. Em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram. Poesia é um negócio que deixa a gente meio hipnotizado com o ritmo, né? Depois a gente pode até destrinchar isso aqui semanticamente, mas me interessa agora é exatamente isso, o ritmo obtido pelo trabalho do Camões com a forma desse poema, tá bom? Então todos os versos têm 10 sílabas, a rima está bem organizadinha ali em oitava rima, e todas as sílabas tônicas estão na sexta e na décima posição. Trabalhoso, né? Trabalhoso fazer, trabalhoso também a gente notar essas questões. Não se afobem agora, porque nós vamos trabalhar isso com mais calma e também não é decoreba. É mais para vocês perceberem que nos poemas existem sim uma técnica observada propositalmente pelos autores para garantir ao poema esse caráter especial, tá? O poema não é um texto qualquer, não é escrito a esmo, não é escrito na sorte. Tá bom? É um trabalho de técnica, né? O Camões chama de engenho, né? O engenho é esse trabalho, é o suor do poeta para fazer isso sair tão medidinho assim, tá bom? Tá aí, né, na apresentação. Note que todas as sextas e as décimas sílabas tônicas são tônicas, o que garante o ritmo da estrofe. Senhores, peguem lá o livro didático, abram na página 35 do livro de vocês. Lá tem um exercício que começa com o texto Tentação, da Clarice Lispector. Depois, na página 38, tem um texto do Camões chamado Soneto de Contrição. Tá? E vocês vão fazer para mim essas atividades da página 35 a 39 do livro didático, beleza? E eu vou marcar com vocês uma forma legal da gente corrigir isso na próxima semana, tá bom? Vou deixar a atividade da polissemia lá com vocês, como eu já disse, façam e me entreguem, e já vai adiantando essa aqui para a semana que vem, provavelmente na terça-feira a gente colocar a correção, tá bom? Dá um tchau pro povo lá que você tá aparecendo. Então, tchau para vocês, se cuidem, lavem as mãos, usem máscara, se possível não saia de casa, fica quietinho aí para se proteger, né? Nessa pandemia terrível que nós estamos vivendo. Tá joia, meu povo? Vai dar tudo certo, vai tudo passar. Então, tô indo e eu volto com novidades assim que possível. Até mais.